Galo e Flamengo. Uma pedreira pro Atlético. Mas se depender do insistente Rony, a chance é boa de passar. O homem foi ousado. Você desconfiou, falou, não vai chutar daí não. Eu não imaginei que ele fosse chutar. Quando eu vi ele chutando, eu tive o pressentimento que ia ser gol. Descarregou toda a energia no pé direito, de longe, de longe, de longe. Eu não achei que ele fosse chutar, mas ele pegou muito bem. Mas você achou que ele fosse acertar? Claro, aquele homem lá é bom de pontaria. Golaço mesmo. O golaço do Rony no jogo contra o Ceará foi uma demonstração de quem sempre acredita que vai dar certo. A busca por gols bonitos faz parte da carreira dele. Rony de bicicleta, que golaço! A obsessão pelos golaços de bicicleta já é famosa. É golaço! É golaço! É golaço de Rony! É muito difícil para quem realmente gosta e tenta fazer. Mas nem sempre funciona. Melhor tentar. Mas sem inventar a moda, né? Uai, tenta, mas não inventa. Chegar e chutar, tenta, mas não inventa. Fazer o simples e Arroz com feijão. arroz com feijão. Quem arrisca não petisca. Ó, cara filósofo. Tem que ser pra frente, só. Se ele não chuta de longe, ele nem ia fazer o gol, né? Coragem de arriscar com o apoio do treinador. Muito guerreiro, né? Se sacrificou. Ele deu aquela bicicleta furada que em outras vezes aí fez cada golaço. Tentava o Rony, a jogada acrobática. Depois ele foi compensado pelo sacrifício, pela entrega dele, fazendo aquele golaço que nos deu a vitória. Esse foi o 10º gol do Rony na temporada. Já igualou a marca de 2024, quando ainda estava no Palmeiras. Insistência que o torna candidato a artilheiro do time. Rony tem só um gol a menos que o Hulk. Seguir, focado, seguir com a cabeça erguida, trabalhando. A gente sabe que só com o trabalho se consegue alcançar o seu objetivo. O gol de bicicleta pelo Atlético ainda não saiu, mas incentivo não falta. Ô Rony, continua assim, meu filho. Continua tentando, que a hora vai dar certo. Tem que insistir, persistir, acreditar e vencer. Que isso, essa foi uma... Aqui é Galo, pô. Confiança lá no alto. Então, brilha, Rony. Gente, tem notícia importante. O zagueiro do Atlético, o Ivan Román, de 18 anos, foi convocado para a seleção principal do Chile. Já já a gente fala de seleção brasileira também. Antes, deixa eu te mostrar que rolou ontem o sorteio da Sul-Americana. O Atlético vai disputar a repescagem e aí vale vaga nas oitavas de final. O Galo já sabia que ia enfrentar o Atlético Bucaramanga da Colômbia. Esse jogo, o Galo vai decidir em casa. E aí, se passar pelo Bucaramanga, o Atlético pega o Godoy Cruz da Argentina. Time que o Galo até enfrentou na Libertadores de 2017. Olhou por 4-1 aqui em Belo Horizonte. Olha esse calendário do Atlético aí, depois da Copa do Mundo de Clubes. Olha como é que ele vai ficar. Põe na tela aí, Andrezão, por gentileza, pra gente mostrar. É porque é o seguinte, aliás, tem só um detalhe que a gente precisa destacar aqui. Entre as decisões do Atlético com o Flamengo, tem um de brasileiro com o Flamengo, né? Tem um jogo com o Flamengo. Brasileiro com o Flamengo é 27. Em agosto. Mas é só não tá aqui porque é em agosto. É em agosto. Por enquanto está aqui. E é o Flamengo no Rio também. O Atlético vai enfrentar Palmeiras em São Paulo e Flamengo no Rio. São dois fora de casa, né? 27 e 30, não é isso? Eu tenho aqui. 27 e 30. E o Flamengo pelo brasileiro Flamengo é dia fora de casa 10, também. Flamengo dia 10, ele joga dia 6 pela Copa do Brasil e 10 pelo Brasileiro, isso em agosto. Dia 6 de agosto é a volta do confronto decisivo aí contra o Flamengo. Vale só um parênteses que essa data pode ter uma alteraçãozinha. Pode alterar. Pode ser ao invés de quarta ser na Aqui quinta. vai alterar, né? Nos jogos do Atlético altera a data, não, né? De brasileiro? Não, só... Não, pode ter uma alteração. Puxar, por exemplo, aí, porque o da Copa do Brasil é na semana do dia... dia 30, por exemplo. Pode ser dia 31. Aqui, o jogo do Atlético contra o Bahia pode ser no dia 12, sábado, para o Atlético poder viajar para Bucaramanga. Pode ter uma variação. Conseguir fazer isso. Dia 12 de julho, o Atlético joga contra o Bahia. Pode acontecer isso. E aí ele viaja mais tranquilo para o jogo do dia 16. E a mesma coisa pode acontecer para o jogo contra o Sport. Mais do que nunca, é importante a gente destacar aqui que quando... Gente, eu sei que é chato, mas a diretoria do Atlético vai ter que se coçar.
Total. Vai ter que se coçar. O planejamento vai ter que ser muito inteligente aí. Vai. Nenhum jogo aí, todos os jogos são importantes para o Atlético. Eu acho que isso impõe ao Atlético, de verdade, uma questão de busca mesmo do mercado. Tirar essa ideia que o Atlético tinha proposto. Por que eu falo de tirar essa ideia proposta? Porque no início do ano a ideia proposta já foi mudada. O Atlético foi o terceiro time que mais investiu no início da temporada. Tinha falado que não ia investir, mas quando viu que a situação pesou bastante, o Atlético pegou e buscou no mercado jogadores para suprir as ausências. Então fez um investimento de 150 milhões de reais. Creio eu que vendo essa questão de o calendário atleticano, eu acho que seria assim um absurdo o Atlético, que eu falo, a gestão do Atlético, não colocar a mão no bolso mais uma vez. Elton, mas a dívida tá alta. Meu amigo, não entra em questão, não. Eu nem responsabilizo o Paulo Brax nisso, porque ele é o porta-voz do caos, ó. Sim. Peraí. Deixa eu entender. O que é o porta-voz do caos? O cara que tá lá só pra... Ele vem e avisa que não vai ter investimento. Eu acho ele um bom diretor de futebol. Só que é o cargo, basicamente, que ele ocupa, né? Embora o nome seja CSO, o cargo dele, eu acho que ele é um bom diretor. Só que o ponto é o seguinte... Ele vem a público para trazer a notícia ruim. Sim. Que quem devia ter feito seriam os donos do clube. Porque ele não tem a capacidade de, por ele mesmo, simplesmente determinar que tem mais dinheiro. Vou gastar, não é isso. Repassam para ele. Então ele veio só como porta-voz do caos para dizer... O orçamento vai ser reduzido. Mas quando eu falo Atlético, mas quando eu falo Atlético, eu tô falando todos os envolvidos. Eu sei disso. Dá pra dar uma pressionada lá. Mas só uma observação. Só uma observação. É que eu não consigo acreditar que o Atlético vá fazer investimentos nessa janela. Thiago, cara, mas é necessário. Thiago, eu também acho que é. Sabe o que é o ponto? Eu escolho. Sabe o que é o ponto de virada que vai ter acontecido? Na minha cabeça, eu tô pensando, eu tô sendo otimista também. Eu tô sendo otimista pro torcedor atleticano. A entrevista do Paulo Brax foi na quarta-feira passada. Isso. Correto? Quarta-feira passada ele falou que não teria grandes investimentos. O que era o organograma na cabeça do Paulo Brax na quarta-feira? O Atlético vai ganhar do Cienciano. Na cabeça do Paulo Brax, quando ele deu entrevista para Itatiaia, falando que não teria investimento, o Atlético venceria o Cienciano e, consequentemente, não teria as datas de 16 e nem Mas você crê que 2 jogos vão mudar o planejamento do time? Vai ter que mudar em alguma coisa. E tem outra coisa que mexe. Porque esse time, hoje, ele não teria corpo para essas 6 partidas. Você investindo, você coloca, teoricamente, mais material humano, que você tem uma condição melhor de treinamento, de trabalho do Cuca, de indicação do Cuca, para chegar no jogo do dia 16 e 23 com um time possível para pegar e conseguir essa classificação e lutar frente a frente com o Flamengo. Porque hoje você não vê o elenco que se tem, eu não vejo o time batendo de frente para conseguir tranquilamente a vaga contra o Bucaramanga e ter ainda esses desafios Bahia, Palmeiras e Sport no Brasileiro e ainda encarar o Flamengo. Velho, na verdade, e assim, pensando no elenco do Atlético hoje e no que eu imagino que vai acontecer, que são poucos reforços de fato, é terminar essa sequência aí com o Coelho fazendo 540 minutos, o Rubens fazendo 540 minutos, todo mundo jogando 6 jogos completos. Quem tiver condição vai jogar. O Bianco jogando 540 minutos. Aí alguém dá alguma coisa... Eu prevejo isso. Aí alguém dá alguma coisa, a gente vai e fala assim... essa preparação física do Atlético tem que se explicar. Como? Mas eu acho que o cenário ideal, mas ela claro tem que se explicar. Não, eu discordo de você. Você não acha que ela tem que se explicar? Ela tem que, no mínimo, chegar e falar, a responsabilidade não é minha. Não. Mas quando você fala da preparação física, você fala de um time que corre menos que o adversário ou do número de lesões? Número de lesões, o Atlético tem muita lesão, cara, desde o ano passado. Isso não é um problema atual, é um problema do ano passado. Eu não estou cobrando, dizendo que ele é o responsável. Eu quero escutar da boca de alguém dentro do Atlético dizendo que ele não é. Por que tem tantas lesões? Ou por que o Atlético tem tantas lesões? Porque isso precisa ser explicado. O Atlético não se explica. Lembrando que quem prepara
não é o responsável por colocar em campo e administrar os minutos. É importante a gente ele é ressaltar um isso. dos a ajudar essa administração dos minutos. Perfeito. Mas Ele é um quem dos. decide, O HG trouxe quem aqui decide não é ele. Quem decide não é ele. Você lembra da Isso informação fica a que você cargo trouxe? do Qual a técnico. informação? Fica a cargo do técnico. Como é que ficava a decisão dos minutos no Atlético? Era Jogador e fisiologia. A escalação do Arana, inclusive, ficou bem claro que foi uma decisão da comissão técnica. Isso é universal. Passou. Isso é o universal. tinha um O Arana temor, disse que foi dele. tinha um temor do Cuca fala departamento com ele. médico e da fisiologia. É um tirando a culpa do outro. Assim, Tem culpa todo mundo. Tem culpa todo mundo. É um tirando a culpa do outro. É o Cuca dizendo que a culpa é dele, o Arana fala que a culpa é dele, o departamento médico fala que a culpa é dele. O que eu tenho de informação, que o Thiago destacou ali, é que a decisão parte do atleta e do departamento de fisiologia. Se ele tem Chega no Elton, quem que é o põe no técnico, campo é o diz assim, técnico. eu sou jogador, Eltinho, eu estou bem. Aí o doutor Dola chega pra você e fala, Eltinho, ele está bem e os exames apontam que ele está bem. Aí você Mas se o doutor- determina se escala ou não. Se o doutor a palavra Dola, final se é o- do se o- técnico. se o- Não, mas peraí, se o peraí, lateral peraí. esquerdo, Valu, tá louco pra jogar, chegou pro técnico Elton, falou assim, Elton, me põe no jogo que eu tô de volta, eu tô doidão pra jogar esse clássico. Aí o doutor Dola chega pra mim e fala assim, se eu pudesse te falar, eu segurava um pouquinho o lateral Não esquerdo foi o que do Valu. aconteceu. Se o médico, o doutor Dola, me fala, eu falo assim, Valu, você vai ficar no banco hoje. Não, mas aí é uma isso é decisão cargo sua. do técnico. Cargo do A decisão técnico, final- mas a peraí, decisão isso é uma decisão final, técnica. ela é do técnico. Gente, A mas final essa é uma do decisão técnico. técnica. É o Não. técnico que tem que Não, bater peraí, e falar peraí, assim, não, peraí. peraí, o departamento liberou. Mas deixa eu olhar a sequência aqui do Arana. Não, Valu. Isso é a cargo do técnico. Valu, não é ele que Tá bom, controla. beleza. Torcida atleticana, a coisa está mais séria do que podemos imaginar. O Atlético, né, está com dívidas para pagar. A diretoria do Galo já disse que não irá fazer altos investimentos, vai contratar uma peça ou outra, mas peças pontuais, jogadores certeiros, jogadores prontos e não promessas. Então assim, o Cuca, né, está chateado com essa situação do Galo, né? Prometeram para ele uma coisa, estão cumprindo outra completamente diferente. Não só prometeram para o Cuca, mas prometeram para o torcedor atleticano. Torcedor atleticano, né, pensou que o Galo ia fazer uma excelente janela de meio da temporada e a gente tá vendo aí que nos bastidores, né, não vai acontecer isso. Então vamos torcer para que os jogadores que o Galo possa contratar, a diretoria do Atlético contrate, né, seja seja de 2 ou 3 jogadores, mas chegam jogadores para resolver. Essa que é a verdade. Jogadores para resolver. Se há uma informação, né, dizendo que o Galo tá atrás, né, de um meio-campista, um cara clássico para dividir a responsabilidade ali com o Gustavo Scarpa. 2 nomes saíram. Ontem trouxe a situação do Rodrigo Garro, né, que não tem clima. A gente tá vendo o clima, tá tendo uma guerra gigantesca no Corinthians. Então, assim, diversos jogadores vão sair já nessa janela de transferência, inclusive o Rodrigo Garro. Outros times também têm interesse no meio argentino. E outro nome que apareceu, né, foi do meia paraguaio, Júlio Enciso, que joga pelo Brighton da Inglaterra, tem 25 anos, muito bom de bola, né? E o Galo, assim, não teria que fazer altíssimos investimentos, né? A gente sabe que o Cuca quer aquele meia clássico, aquele cara que decide para dividir a responsabilidade com o Gustavo Scarpa. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, vocês acham que esse Júlio Enciso pode ajudar muito o Galo para o restante da temporada, sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!